Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? É sempre uma honra, um prazer, né, estar aqui de volta, mais uma vez, trazendo uma palavra da parte do Senhor. Estava esperando, né, algo da parte de Deus. Já tem uns dias que Deus me deu uma palavra forte, mas eu estava esperando Ele completar aquilo que Ele queria para mim estar passando para os irmãos. Desde já eu agradeço, né, por cada like, né, por cada comentário, né, por cada compartilhamento. É uma honra. Resumindo, a palavra é uma honra poder servir ao Senhor de alguma forma, poder externar, né, aquilo que Ele tem colocado no meu coração. Não que eu mereça, porque eu, como uma pecadora, eu não mereço nada, mas Ele tem misericórdia. E Ele sempre coloca uma palavra no meu coração para mim estar passando para aqueles que precisam. E Deus colocou uma palavra no meu coração, algo assim muito forte. E nessa tarde a gente vai falar sobre liberdade. Né? Eu acho que é uma palavra muito forte que a gente sempre ouve essa palavra. Muitas vezes a gente confunde a palavra chamada liberdade. Tem gente que acha que liberdade é pegar a vida dele e fazer o que quer, né? Às vezes, quando uma pessoa não conhece Deus, que você vai dar um conselho a ela, ela fala assim: a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Ou seja, né, a liberdade é minha, eu vou fazer com ela o que eu quiser. Não é bem assim, né? Que a gente pegue nossa liberdade para fazer aquilo que seja a vontade do Senhor. Então, assim, como eu sempre falo, eu gosto de pesquisar, né? Eu gosto de ir atrás do significado das palavras, para ficar claro na nossa mente, né, para ficar fixado no nosso coração, para que a gente não venha esquecer e para a gente saber o que a gente pode fazer com a liberdade que Deus nos deu. Que a liberdade que Deus nos deu seja para fazer a vontade dele. Porque eu penso comigo que se todas as vezes a gente fazer aquilo que Deus quer, a vontade dele, eu creio que a gente vai aproveitar bem a nossa liberdade. Então, assim, eu vou ler o significado da palavra liberdade na Bíblia e no dicionário. A palavra liberdade na Bíblia está escrito o seguinte: ser livre significa pertencer completamente a Deus, fazer a sua vontade porque Ele deseja a nossa salvação. Ser livre fazendo o bem e agradar a Deus. Ao contrário, ser escravo do pecado significa ir pela própria estrada, ser senhores de nós mesmos. Liberdade no dicionário liberdade significa a condição daquele que é livre, independente, autonomia, capacidade de agir por si próprio, segundo o seu livre arbítrio, de acordo com sua própria vontade, de maneira que não prejudique ninguém a partir de suas escolhas. Liberdade é o direito de qualquer cidadão. E eu falei assim: Senhor, mas qual a passagem na Bíblia que tem a ver com liberdade? E o Senhor colocou no meu coração sobre o filho pródigo. Eu sei que muitos já ouviram falar nessa palavra, mas outros não. Então, assim, nessa tarde eu estou falando de liberdade sobre a luz da palavra. O que eu posso fazer com a minha liberdade? Até onde a minha liberdade vai? Para que serve a minha liberdade? Porque às vezes a pessoa acha que ser livre é fazer tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, né? Às vezes, por a pessoa achar que ela é livre, ela quer praticar o mal, né? Ela quer pegar a liberdade dela e fazer tudo aquilo que ela quer. Ela acha que é ser livre. Eu sou livre, eu faço da minha vida o que eu quero. Primeiro que a vida não é minha, né? A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A vida não é nossa, a vida é de Deus. Então a gente vai viver só até o dia que Deus quiser. O dia que Deus fala assim, é hoje, acabou. Então, assim, quem é dono da nossa liberdade é Deus. Quem é dono da nossa vida é Deus. Quem é dono dos nossos dias é Deus. Então eu creio que quando a gente tem liberdade, a gente pergunta a Deus: Deus, é da tua vontade? Eu creio que todas as vezes que a gente pergunta a Deus se é da vontade dele, eu creio que a gente está vivendo o melhor da nossa liberdade. E o filho pródigo, eu vou ler
Aqui tá lá em Lucas, capítulo 15, versículo do 11, eu vou ler do 11 ao 24. Tá escrito, o título da minha Bíblia tá escrito assim: A parábola do filho pródigo. Continuou certo homem e tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. É tão tremenda essa palavra que eu creio que esse filho, a palavra do Senhor fala que o pai tinha 2 filhos, né? Resumindo a história. E um dia o filho olhou para o pai e falou assim: Pai, me dá minha parte da herança. Uai, mas o pai dele ainda estava vivo. E ele quis. Ele pensou assim: eu sou livre, né? Isso para mim ele pensou como uma certa liberdade. Eu vivo aqui dentro dessa casa, né? Ele vivia ali dentro daquela casa, ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha a presença do pai, ele tinha moradia, ele tinha água para beber, ele tinha pessoas a seu serviço. Pela palavra do Senhor aqui, o pai dele era rico, tinha muitos servos ao serviço dele, mas estava ruim. Ou seja, ele queria viver a vida dele dissolutamente, ou seja, ele queria viver uma liberdade do jeito que ele queria. Senão, eu cansado de viver essa vida. Ou seja, às vezes a gente fica cansado de obedecer, fica cansado de fazer as coisas certas. E um certo dia a pessoa dá na cabeça que quer viver a vida dela do jeito que ela quer. Ou seja, eu quero viver uma liberdade que eu nunca vivi. O filho pródigo queria experimentar de algo que ele nunca tinha experimentado. E o que o pai fez? O pai deu a ele. Ou seja, o pai acatou algo que ele queria. Porque com Deus é assim, né? Deus te quer. Se você não quer ele simplesmente, como que eu posso falar? Ele respeita a nossa vontade. Ele respeita aquilo que você sente. Porque a própria palavra dele fala assim: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, aí ele bate na porta. Eu tenho uma liberdade de abrir ou de fechar. Então, assim, o filho pródigo, ele tinha liberdade com o pai dele. Eu creio que ele conhecia o pai dele muito bem. Mas aquela vida para ele ali já não tinha mais graça. Ele queria viver a liberdade dele de uma forma que ele acreditava que ia ser melhor. E o que o pai fez? O pai deu a parte da herança e ele foi embora de casa. Eu creio que nem olhou para trás, nem imaginou o que o pai estava sentindo. Ele não imaginou a dor do pai dele. Eu creio que esse pai é o papel do próprio Deus. Sabe, é o papel do próprio Deus. Às vezes a gente está debaixo das mãos de Deus e Ele está cuidando de nós. Ele está nos sustentando. Ele está nos dando o melhor. E chega um dia que eu falo assim: quer saber de uma coisa? Eu vou fazer da minha liberdade o que eu quiser. Deixa o Deus. Foi assim que ele fez. Ele foi embora.
e ele tinha dinheiro, né? Eu creio que quando a pessoa tem dinheiro, aparecem amigos de tudo quanto é forma. Apareceu pessoas de tudo quanto é jeito para ele poder gastar o dinheiro. A palavra do Senhor fala que ele gastou com prostituição, ele gastou com bebida, ele gastou com um monte de coisa que não agradava o coração de Deus. E de repente ele se viu sem nada. Além dele se ver sem nada, ele se viu sem amigos, ele se viu sem nada. Diz que naquela terra houve uma seca muito grande. E ele procurava, eu creio que ele procurava emprego de todas as formas e todas as portas se fecharam. Por quê? A gente colhe o que a gente planta. O que ele colheu? Ele foi colher uma liberdade que ele achava que era dele. E um dia chegou o quê? A conta. E ele se viu numa cidade estranha, onde ele não conhecia ninguém. Ele se viu com fome. E o único emprego que ele encontrou foi o quê? Cuidar de porcos. Ele não tinha outra opção. E a palavra do Senhor fala que quando ele via aqueles porcos comendo aquele ali, ele sentia vontade de comer. Porque ele sentiu fome. Ele sentiu fome. E eu creio que ele começou a lembrar da casa dele. Na casa dele tinha comida. Na casa dele tinha palavra. Na casa dele tinha a presença do pai. Na casa dele tinha alguém que abraçava ele. Na casa dele tinha alguém que ele sabia que ele podia contar. E de repente ele se viu num lugar que ele não tinha ninguém. Aí ele começou a pensar, puxa vida, eu tô aqui nessa situação. Eu tô aqui por uma escolha minha, porque foi uma escolha dele. O pai nunca despediu ele de casa. Porque Deus nunca nos despede. Muito pelo contrário, Deus só vai com a gente até onde a gente quer que ele vá. E ele não quis que Deus fosse com ele. Ele queria aproveitar uma tal liberdade que não era para ele. Deus, o que Deus fez? Deus, ele respeitou a certa liberdade que ele queria. Mas ele se viu naquela situação. Imagina o que ele pensava. Ele até deveria chorar. Disse, meu Deus, eu preciso voltar para casa. Eu preciso voltar para trás. Eu preciso me reconciliar com o meu pai. Porque na casa do meu pai, eu vou pedir para ele, para mim ser pelo menos como um servo dele. Os servos do meu pai têm comida. Nem comida eu tenho, né? Eu creio que ele deveria pensar assim, os servos do meu pai, eles são bem cuidados. Porque os servos do pai dele não comia comida de porco. Não, ele não comia comida dos porcos, mas eles comiam do melhor que tinha naquela casa. Porque na casa de Deus tem o melhor. E o pai não quer dar o pior para os seus filhos. Não, Deus dava o melhor para ele. Deus nos dá o melhor. E muitas vezes a gente quer viver uma tal liberdade que não agrada o coração de Deus, mas ele respeita porque ele é Deus, ele é fiel. E o que aconteceu? A palavra do Senhor fala assim, que ele caindo em si, né? Ele caindo em si, ele falou assim, não, eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para casa. Glória a Deus que ele caiu em si. E que se você precisar cair em si para voltar para trás, se você estiver vivendo uma certa liberdade que não agrada o coração de Deus, ainda é tempo de voltar para trás. Ainda é tempo de voltar para casa. Deus está de braços abertos te esperando para você voltar. Não esqueça que você tem um pai. Não esqueça que você tem um Deus soberano que está te esperando. Mesmo que você resolveu viver uma certa liberdade que não agrada o coração de Deus. Meu Deus, até onde a minha liberdade vai? Deus, o que eu tenho que fazer com a liberdade que o meu Senhor me deu? A palavra do Senhor fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu sou livre, mas tem algumas coisas que não convém a mim a fazer. Então assim, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que a gente venha cair em si. E se a gente tiver que voltar para trás, se porventura você escolher uma certa liberdade que não agrada o coração de Deus, ainda é tempo de cair em si. Como o filho pródigo, que viemos cair em si. Se tiver algumas coisas pra gente consertar na nossa vida, que a gente venha consertar, que a gente venha cair em si enquanto é tempo. E eu creio que Deus está de braços abertos para nos receber de volta. E ele caiu em si, ele voltou para trás, ele voltou para casa. Ele sabia que na casa dele o pai dele estava esperando ele. Porque o nosso pai, ele nunca vai ficar com raiva de nós, até o pai nosso da terra. A gente, às vezes, quantas escolhas que a gente faz na nossa vida que não agradou o nosso pai, a gente voltou para trás e falou assim, nossa pai, eu fiz errado. Nossa pai, me perdoa. Qual é o pai que não perdoa um filho? Imagina o pai da terra que perdoa seus filhos, imagina o pai do céu. Por causa das nossas escolhas, por causa de uma certa liberdade que a gente acha que tem que fazer, muitas vezes, coisas que não agradam o coração de Deus. E a palavra do Senhor fala que ele voltou para casa. Ele voltou para casa, porque ele sabia que mesmo distante ele sabia que ele tinha uma casa. Ele falou assim, puxa vida, eu tenho uma casa, ainda que ele não me aceite de volta como filho, eu vou pedir para mim ser servo dele. Mas você
Você é filho, não existe ex-filho, não existe ex-pai. Ele sabia que ele tinha um pai. E a palavra do Senhor fala assim, que ele voltando para trás, ele voltou para casa de longe. Ele viu o pai dele, a palavra do Senhor fala que o pai dele estava de braços abertos. Eu quero te falar uma coisa, que se você resolveu viver uma tal liberdade na sua vida que não agrada o coração de Deus, é hora de voltar para trás. O seu pai está de braços abertos te esperando para te abraçar, para te dizer que te ama, que você é importante, sabe? Para tirar as coisas da sua vida que não agrada o coração do Senhor. Sabe, que Deus venha ter misericórdia, que Deus venha nos abraçar nessa tarde, que a gente venha cair em si, que a gente venha abrir mão das coisas que não agradam o coração do Senhor. E eu creio que o pai ali olhando, vendo o filho voltar para trás, ele deu aquele abraço que só o pai sabe dar. Aquele abraço que o filho recebeu. Ele falou assim, pai, eu já não sou digno de ser chamado de filho. Eu não sou digno. Mas a gente não é digno mesmo não, mas pela misericórdia do Senhor. É Ele que tem misericórdia de nós, Ele nos aceita, Ele nos abraça. Então que Ele venha nos abraçar nessa tarde. E a palavra do Senhor fala assim que Ele se arrependeu, que a gente venha se arrepender dos nossos maus caminhos, que a gente venha se arrepender das nossas escolhas, que a gente venha se arrepender e voltar para os braços do Senhor. É dia, é tempo, é hoje que nós precisamos voltar para casa. Se você precisar de voltar para casa, volte. Se essa tal liberdade que você escolha de viver a sua vida dissolutamente, fazendo as coisas que não agradam o coração de Deus, é hora, é tempo de pensar, meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? Será que essa liberdade que eu tenho, que eu acho que é minha, será que eu tenho feito o que agrada o coração do Senhor? Deus, que eu viva, que eu seja livre, mas que a liberdade da minha vida seja para agradar o Senhor, que a liberdade da minha vida seja para fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu creio que com todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa que a gente consultar Deus, nunca vai dar errado. Todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, a gente fala assim, Deus, é da tua vontade? Deus, isso é para mim? Deus, o que eu tô fazendo tá te agradando? Deus, o que o Senhor acha? Eu creio que todas as vezes que a gente pergunta a vontade de Deus, a gente vai usufruir de uma liberdade muito grande, de uma liberdade de glorificar Deus, uma liberdade de fazer a vontade do Senhor. Somos falhos sim, muito, mas que a gente venha aproveitar essa liberdade para fazer a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então assim, ele voltou para casa, ele entendeu que ele precisava voltar, ele entendeu que aquela liberdade que ele escolheu não é para ele. Muitas vezes a gente tem umas escolhas na nossa vida que não é para nós, não é. E a palavra do Senhor fala que ele caiu em si, o pai abraçou e teve festa naquela casa, o pai escolheu um novilho, teve festa naquele lugar, porque a palavra do Senhor fala que quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A palavra do Senhor fala que para Deus vale mais uma alma do que o mundo inteiro. Então assim, que seja essa palavra é uma palavra de arrependimento, é uma palavra que a gente precisa voltar para casa, é uma palavra que a gente precisa se ajoelhar diante de Deus e falar assim, Deus, eu vivi de certa forma, meu Deus, uma liberdade que não te agradou, uma liberdade, Senhor, que eu fiz tudo aquilo que eu achava que eu podia fazer. Deus, eu vivi, Senhor, uma vida que não te agradou. Deus, mas agora, Senhor, Deus, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, Deus, eu me arrependo. Deus, eu quero viver, assim, uma liberdade não que eu queira, mas uma liberdade que o Senhor quer para minha vida. E ali teve festa, diz a palavra do Senhor. E Deus trocou as vestes dele. O Pai trocou as vestes dele, porque quando tem arrependimento, Deus troca as nossas vestes. Deus colocou um anel no dedo dele, Deus colocou sandálias. Eu creio que ele já estava descalço. Ele já não tinha mais nada, eu acho que ele não tinha roupa. Ele estava só os farrapos. Como pessoa, ele estava destruído, mas nós temos um Pai de amor, a palavra do Senhor fala assim, eis que faço nova todas as coisas, e Deus fez o novo na vida dele, o Pai fez o novo, mas ele tinha mais um filho que ficou com ciúme, nossa, eu fiquei aqui, né, a vida toda, eu não fui aproveitar de uma certa liberdade, mas eu fiquei aqui dentro da casa do Senhor, mas ele estava ali dentro da casa, mas ele estava infeliz. E o pai falou assim, meu filho, tudo que eu tenho aqui é seu. Tudo que eu tenho é seu, ou seja, tudo que eu tenho é de vocês dois. A gente tem que entender o que Deus tem para as nossas vidas. A gente tem que entender que a gente tem um pai.
A gente tem que entender que por mais que a gente erre, é tempo de voltar. É tempo de se reconciliar com o Senhor. É tempo de dizer: Deus, eu peguei, meu Pai, e fiz coisas achando que eu tinha uma certa liberdade de fazer tudo aquilo que eu queria, Senhor. E acabei, Senhor, ferindo aquilo que o Senhor me ensinou. E acabei, Senhor, abrindo mão daquilo que o Senhor me deu. Então, assim, vamos falar com Deus, né? É momento de oração. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, em nome de Jesus, nessa tarde, meu Deus, eu me rendo ao Senhor, Pai. Meu Deus, te louvando, te agradecendo, te engrandecendo, te dizendo que só o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Meu Deus, nos ensina, Senhor, a usufruir, Senhor, de uma liberdade, mas, Senhor, de uma liberdade, Senhor, que agrada a teu coração. Meu Deus, de uma liberdade, Senhor, para a gente fazer a diferença onde nós estejamos, Pai. Oh, Santo Espírito de Deus, que essa palavra, meu Deus, alcance vidas nessa tarde. Meu Deus, se porventura, meu Deus, alguém escolheu, meu Deus, algum tipo de liberdade que não agrada a teu coração, que haja arrependimento, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra, meu Deus, seja uma palavra de conserto nas nossas vidas, Senhor. Oh, Santo Espírito de Deus, eu te louvo, meu Deus, por esse momento de estar na tua santa e poderosa presença. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é fiel o tempo todo. Meu Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua palavra, que ela é viva e eficaz. Meu Deus, que essa palavra, meu Deus, venha trazer, Senhor, conserto para as nossas vidas, meu Deus. Oh, Deus, eu te louvo, Senhor, pela tua beleza, pela grandeza do teu amor, pela beleza da tua santidade. Desejar, meus irmãos, que essa palavra invada seu coração, que você seja impactado pela presença de Deus, que você, se você porventura tomou uma certa liberdade na sua vida que não agradou o coração do Senhor, é hora de voltar para casa, é hora de fazer o caminho de volta, é hora de reconhecer que você e eu, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Desde já eu agradeço por essa oportunidade, fiquem com Jesus. Né, vamos espalhar o evangelho. Pega esse vídeo, passe para frente, dê seu like, dê seu comentário. A honra e a glória não é minha, a honra e a glória é do Senhor. Se inscreva no canal, fala Deus, porque Deus tem liberdade. Deus tem que ter liberdade através de nós para falar da palavra dele.